Vamos aprender agora um pouco sobre técnica de cancelamento, tá? O que seria isso inicialmente? A gente vai simplificar a fração antes de multiplicar ou de dividir, ok? Por exemplo, se eu tivesse aqui 2/5 vezes 3/8. Como é que eu faria isso? Simplificar. E o que vai acontecer? Sempre que eu fosse simplificar, eu poderia fazer como? Numerador versus dividindo, simplificando com o denominador da outra fração, tá? Então, seria aqui, ó, numerador simplificado com o denominador da outra fração, que seria aqui, ó, o 2 e o 8. E se fosse o com 3, tia? Seria o 3, ó, numerador simplificado com o denominador da outra fração, ó, que seria o 5, tá? Então, só posso simplificar aqui preto com preto e verde com verde. Se eu fosse simplificar aqui o 2 e o 8, seria por quem? Seria por o próprio 2, que 2 é dividido por 2. E o 8? 8 dividido por 2 também. Ficaria quanto aqui? 2 dividido para 2 seria quanto? Seria 1. O 3 eu não mexi, repito, o 5, perdão. Vezes 3, que eu também não mexi, tá? Não mexi no 3. E o 8 dividido para 2 seria quanto? Seria 4. Pronto. Fiz a minha técnica de cancelamento, ó. Simplifiquei, ok? Resolvendo aqui, 1 vezes 3, 3. E 5 vezes 4, 20. Pronto. Vamos fazer aqui outra técnica, porque eu sei que vocês já ficaram assim um pouquinho assim, tá? Mas tenham calma. A gente vai com calma, tá bom? Se tiverem dúvida, perguntem, por favor, tá? Vamos ver aqui outro exemplo. 9. Deixa eu botar aqui. Pronto. Lembrando, eu vou até pintar aqui. Se vocês tiverem lápis de cor, gente, marquem, tá? Do mesmo jeito que a tia tá fazendo aqui, pra vocês, pelo menos inicialmente, pra vocês pegarem em prática, tá certo? Ó. Esse tem que ser com esse. Numerador tem que ser com o denominador da outra fração. E a mesma coisa serve pra esse aqui, ó. Numerador com o denominador da outra fração. Ok? Por quem que eu posso dividir o 9 e o 27 ao mesmo tempo? Poderia ser por quem? Poderia ser por 3. Eita. Deixa eu botar aqui. Poderia ser por 3. E aqui também por 3, né? Se eu tô fazendo com 9, eu tenho que fazer com esse aqui também. Tudo que tiver de verde é o que eu vou utilizar para um, tem que fazer para o outro também, tá bom? Façam isso com lápis de cor, por favor, que vai facilitar para vocês, tá bom? Ou então troque a cor da caneta. Se vocês tiverem azul e uma preta, aí vocês façam azul com azul e preto com preto. Pelo menos para poder vocês se familiarizarem, tá bom? Use essa técnica que a gente já tá falando. 9, e o 8 e o 16, eu posso dividir por quem? A gente sabe que o 8 e o 16 são números o quê? São números pares. Então, números pares são divisíveis por 2. Ou seja, eu posso dividir o 16 e o 8 ao mesmo tempo. Por 2 e por 2. Tio, sempre tem que colocar esses números menores? Sim, só para vocês indicarem com quem vocês estão simplificando, por quanto, tá? Então, tem que fazer esses números menores, tá certo? 3 dividido para 3 é igual a quanto? Igual a 3. 9 dividido para 3, perdão. E o 8 dividido para 2 seria igual a quanto? Seria igual a 4, ó, tá? Vezes. 16 dividido para 2 é igual a quanto? É igual a 8. E 27 dividido para 3 é igual a 9. Pronto. Fiz a minha técnica de cancelamento, tá? Que eu poderia fazer assim, tá? Técnica de cancelamento. 3 vezes 8 seria quanto? 24. E 4 vezes 9 é igual a 36. Ok? Então, tá aqui uma forma de simplificar. Tá bom? Poderia ser também por quem aqui? A tia poderia dividir por 8. Aqui, ó.
Poderia simplificar por 8? Poderia. O 16 também é divisível por 8, tá? Se vocês conseguirem números maiores, não tem problema. A tia que fez o menor, pelo menos para poder a gente se familiarizando, tá? Mas se tiver um número maior, vocês podem fazer, não tem problema, tá bom? Mais simplificado, melhor ainda. Vamos ver aqui outro exemplo de técnica de cancelamento. Se eu tiver 6 25avos vezes... 15 sétimos. Eu faria como? Vamos pegar a canetazinha, 2 canetas, tá? Peguem 2 cores de canetas diferentes. Vou fazer a mesma coisa. Numerador da primeira fração com o denominador da segunda fração e numerador de uma fração da segunda fração simplificado com o denominador da outra fração, ó. Tá aqui. Verde com verde, vermelho com vermelho, tá bom? O 6 e o 7, existem divisores comuns entre eles? Não, não tem, tá? Então, a gente não vai mexer neles. E o 25 e o 15? Tem. Poderia fazer por quem logo? Dividir por 5, ó, tá? Divido por 5 aqui e divido por 5 aqui. Então, aqui eu farei o quê? Eu vou repetir o 6, ó, porque eu não mexi no 6. 25 dividido para 5 é igual a quanto? Igual a 5. É multiplicado. 15 dividido para 5 é igual a quanto? Igual a 3. E o 7 eu não mexi, repito ele. Aí fica 6 vezes 3, 18. E 5 vezes 7 igual a 35. Pronto, terminei, tá bom? Agora a gente vai ver... Agora vamos ver um pouco sobre divisão de fração. A divisão de fração também vai envolver a multiplicação, tá? Antes de a gente iniciar isso, a gente vai ver um pouco sobre o que seria inverso. Por exemplo, se eu falo para vocês, vamos supor que tá aqui uma pessoa. Ó. Que o João. O João, ele tá virado pra... Ele tá como? Ele tá em pé, né? Tá assim, com a mãozinha pra cima. Se eu falasse que eu queria o inverso da posição do João, como é que seria? Seria assim, ó. Como se ele estivesse plantando bananeira, ó. E tá? O inverso dele é o quê? Ao contrário, tá bom? Se eu falasse pra vocês que tinha uma mãozinha assim, ó. Deixa eu ver se a tia sabe fazer aqui. Pronto. Ó. Finjam que isso aqui é uma mão, tá? Pronto. E se eu falasse pra vocês que eu queria o inverso dela, seria como? Seria a mão... Pronto. Seria a mão apontada pra baixo, inverso dela, tá? Uma tá com a mãozinha assim e a outra tá apontada pra baixo. Isso seriam o quê? Posições inversas, tá certo? Outro exemplo. Se eu estivesse falando pra vocês que eu tenho um livro, ó. E queria o inverso dele. Seria como? Seria ele ao contrário. Eita, gente, vou saber desenhar aqui não, peraí. Tá? Ele de cabeça pra baixo. Ok? Então, quando eu falo pra vocês que eu queria uma fração inversa, o inverso dessa fração seria o quê? Uma fração ao contrário. Quem tava embaixo vai pra cima, quem tava em cima vai pra baixo, tá? Aqui é a lei o mundo dá voltas. Um tava embaixo vai pra cima e quem tava em cima foi pra baixo, tá bom? Então, vamos lá. O inverso dela seria quem? O 3 seria numerador e o 2 seria o denominador, ok? Se eu tivesse aqui 3 quintos, quem seria o inverso dessa fração? Seria 5 terços. Quem estava embaixo vai para cima, quem estava em cima vai para baixo, ok? E se
eu falasse pra vocês, se eu pedisse pra vocês multiplicarem isso aqui, ó. Falasse assim, ó. Eu tenho 3/5 e quero que vocês multipliquem pelo inverso dele. Seria o quê? 3/5 vezes 5/3. É o inverso. Não foi ao contrário? Quem estava embaixo vai para cima, quem estava em cima vai para baixo. Pronto. Quando eu multiplico isso, vai ficar como? 3 vezes 5 seria quanto? 15. E 5 vezes 3, 15 também. Ou seja, 15 sobre 15. Quando eu tenho isso, 15 sobre 15, como é que, quanto é que daria isso se eu tivesse 15 reais dividido para 15 reais? Ou 15 reais dividido para 15 pessoas, perdão, gente. Daria quanto? Daria um conto, R$1, tá? Outro exemplo. Se eu tivesse aqui um meio e pedisse para vocês multiplicarem pelo inverso dele, seria o quê? 1/2 vezes 2 sobre 1, né? Que ficaria quanto? 2 vezes 1 seria quanto? 2. E 2 vezes 1? 2. Se eu tiver 2 contos, R$2, e dá para 2 pessoas, cada um vai receber quanto? Vai receber R$1, tá bom? Outro exemplo. Se eu tiver 20 quintos e pedir para vocês multiplicarem por 20 pelo inverso dele, seria quanto? Seria 5 em cima. Gente, esse ponto também é um sinal de multiplicação, tá? Ponto ou x. E o 20 embaixo, o inverso dele. 5 vezes 20 daria quanto? Daria 100. 5 vezes 20, 100. Se eu tiver 100 conto e dividir com... E dá para 100 pessoas diferentes esses R$100, cada um ficaria com quanto? Com R$1. Então, toda vez que eu multiplico uma fração pelo inverso dela, sempre o resultado tem que dar quanto no final? 1, ok? Então, o nosso conceito de divisão de fração vem disso, multiplicar pelo inverso. Por exemplo, se eu quero saber quanto é a divisão de 2/7 dividido para